pessoas autorizadas podem filmar ou fotografar. Por favor, mantenha o celular desligado. Obrigado. O espetáculo vai começar. Plateia, paga o ingresso e tudo muda.
quando o meu público estava rindo da forma correta. Eu acho que eu queria aquele riso cruel, mais incômodo. A cada dia redimia mais o riso medíocre. Não. Meus espetáculos não eram para rir. Eram para chorar ou para deixar o teatro. Uma vez eu falei para um dos jornalistas que eu não acharia ruim se o meu público aprendesse a rir dessa minha pretensão de querer trazer o horror do mundo real para dentro do teatro. Foi assim que ela entrou na minha vida, na nossa vida, junto com o horror do mundo real. Eu precisava de um casal que fizesse sexo explícito para uma determinada cena. Eu não queria os abusadores do meu grupo, nem tão pouco eles conseguiriam. Eu queria mesmo era corpos estranhos, corpos marcados pelas dores do mundo real. Eles seriam como uma invasão da realidade do meu palco. Com aquela presença em cena, eu queria colocar o próprio teatro de chefe. Sim, eu precisava de atores pornô, desses que trabalham em shows de sexo ao vivo. Eu queria invocar o circo romano. Fui com alguns dos atores do meu grupo numa dessas boates de shows de sexo ao vivo. Havia um certo prazer masoquista nesses nossos safaris antropológicos. Era excitante, mas ao mesmo tempo era muito doloroso. Nesse tipo de lugar, a plateia se satisfaz da forma mais direta possível. É business, mas é teatro também. Parece vida real, mas é representação. Numa noite dessas, fomos a um show com uma atriz grávida. Isso mesmo, um barrigão de 6 meses de gravidez. Ficamos chocados. Mas era exatamente o que eu precisava para a minha cena. Fomos conversar com ela, assim que acabou a apresentação. Ela topou fazer sem muitas perguntas. Disse que faria porque gostava de teatro. Falei brevemente sobre o conteúdo da peça. Disse que o som era bem barra pesado e gostaria que eles permanecessem sérios durante toda a cena. Somente vieram com 2 semanas de antecedência. Nesse dia notamos que eles estavam tímidos, falavam baixo, olhavam para o chão, mal nos cumprimentaram. Eu fiquei com receio de que desistissem. Mas como boa diretora, eu já tinha pensado em outra alternativa. Se um dia eles não aparecessem, eu passaria a projeção de um filme pornô com mulheres grávidas. O impacto não seria o mesmo, mas o sentido geral do espetáculo seria preservado. Na estreia, fomos capa de todos os cadernos culturais da cidade. Meu espetáculo anterior tinha ganhado vários prêmios. Aos jornalistas, apenas informei que essa minha nova produção aprofundava de forma mais radical as minhas investigações sobre os limites da representação teatral. Algo meio pedante, enigmático, meio idiota. A rigor, criava com bem menos consciência do que pretendia deixar transparecer. As imagens vinham e eu as colocava em cena sem saber muito bem o porquê de tudo aquilo. Os ingressos da estreia se esgotavam com 2 semanas de antecedência. Limitei em 100 o número de espectadores. Eu queria o público bem perto dos atores. A peça era uma sucessão de situações chocantes. Quando chegou a hora deles entrarem em cena, a plateia já estava meio desnorteada. Algumas pessoas já haviam deixado o teatro. Eles entraram bem certinhos. Caminharam até o foco de luz. Tiraram a roupa e começaram a transar. Enquanto transavam, um coro de mendigos e um coro de policiais transavam tristemente. E nisso, um santo anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor! Meu zeloso guardador! Se a ti me confiou, a piedade de
estava apavorada, em choque. Minutos depois, ela tornou do desmaio e ficou ali, deitada no colchonete no canto do camarim. Eu não tinha muito tempo para conversar com ela. A peça seguia e eu tinha 1 milhão de coisas para cuidar. Ao final do espetáculo, eu fui até eles. Mas eles já haviam deixado o teatro. Liguei para o número de telefone que eles tinham me dado, mas ninguém atendia. No outro dia, um pouco antes do meio-dia, o telefone tocou. Elisa foi atender. Era o tal cara de sexo explícito. Ele queria se desculpar pelo que tinha acontecido na noite anterior e garantiu que estariam lá logo mais à noite, no horário marcado da segunda apresentação. Eles chegaram muito atrasados. Eu fui até eles, saber o que tinha acontecido. Ela não falava quase nada. Ele dizia que estava tudo bem, que dessa vez fariam tudo com mais profissionalismo. Ele sempre falava com profissionalismo. Teatro lotado, mais uma vez. Mais críticos do que na noite anterior. O pouco a pouco já garantia a expectativa de circo romano. E era ótimo ver como o circo romano aguçava os instintos da minha refinada plateia. Segundo ato, certinho, no time. Eles caminham até o toque de luz, tiram a roupa, rasgaram a metralhadora, Santo Anjo, como se tudo tivesse sido ensaiado. Ela repete o gesto que fizeram na noite anterior. Que força era aquele gesto! Um gesto que eu levaria meses para arrancar de uma das minhas atrizes. O choro vai aumentando, até que ela cai, desmaiada, mais uma vez. Ele para, carrega nos braços e sai correndo para os bastidores. Mais uma vez, uma cena incrivelmente bela e forte, como eu jamais poderia ter criado. Eu corri até eles. Dessa vez eu percebi que ela sangrava. Eu notei que ele estava mais nervoso. Pedi que ele a enrolasse no roupão e que a carregasse até o carro. Fui com eles no ponto-socorro. Eu deixei Elisa no comando do espetáculo. Dessa vez eu notei que a Elisa também estava em pânico. Demos entrada no hospital às 10h50. Ela perdia rios de sangue. Sua pressão arterial estava altíssima. Era tudo muito arriscado. Às 4h45, nascia uma menina, que foi direto para a UTI neonatal, a melhor da cidade. Quando acabou o espetáculo, a Elisa foi me encontrar no pronto-socorro. Nós chorávamos como 2 loucas. Nunca tínhamos vivido algo parecido em tanto tempo de convivência. Não conseguimos falar nada. Só nos abraçávamos. Na hora do tiro, eu estava dormindo no sofá da sala de estar. Eu não tinha ainda nem 7 anos. Me acordei com o barulho. Elas não gostavam quando eu brincava ali na sala, por causa das estantes. Eram estantes enormes, cheias de livros de teatro. Na hora do tiro, eu pensei que as estantes estavam caindo em cima de mim. Elas não gostavam, mas eu brincava com tragédias, com dramas, com farsas e com muita teoria teatral. Eu brincava de teatrinho, brincava de casinha, de papai e mamãe. Eu gostava de desarmar, de empilhar, de me esconder por debaixo da bagunça. Acho que era eu quem mais utilizava aqueles livros. As minhas mães eram tão ocupadas que não notavam a existência daquela biblioteca. Minhas mães mesmo, no plural. Eu tinha 3 mães. Depois daquele tiro, fiquei apenas com uma, com Elisa, que das 3 é que era menos mãe, era como um pai, ela que sabia dizer não. Foi ela que me criou. Quando a Elisa foi para a França há 5 anos, eu fiquei só. Minha família acabou. Ela me deixou nesse apartamento e de vez em quando ela me manda um dinheiro. Quando a minha mãe morreu, seu
Admiro muito essa mulher. É inteligente, sensível e muito honesta. No teatro não teve o reconhecimento que tinha minha mãe. Mas hoje eu percebo que era ela que realmente dirigia aqueles espetáculos. A minha mãe tem o charme, a liderança e o sobrenome. Mas ela é Lisa, que garantia a qualidade daquelas montagens. Ela fazia som, figurino, cenário. Porém, foi a minha mãe que ficou para a história do Teatro Nacional. Quando a outra mãe, a verdadeira, quer dizer, a biológica, lembro muito pouco, mas lembro muito carinho. Ela era a que mais brigava comigo, mas a que eu menos obedecia. Quer dizer, ela me deixava fazer o que eu bem quisesse. Ela que cuidava de mim, me dava banho, escovava os dentes, me descia para o playground e rezava antes de eu dormir. Mas era Elisa e a minha outra mãe que me levavam para as festas de aniversário, teatro, para o cinema. Segundo a Elisa, as coisas se complicaram quando ela arranjou um namorado. Parece que o cara queria morar lá, parece que estava desempregado, já era casado. Lembro vagamente desse sujeito. Elisa tem quase certeza que foi ele que a pediu. Não interessa. Às vezes eu tenho vontade de procurá-la. Também, ela nunca me procurou. Quer dizer, a gente se mudou. E se ela procurou, ela não me encontrou. Há 2 anos atrás, um dos meus professores da universidade me convidou para participar de um projeto lá na penitenciária da Alegria Pena, não sei. Ele queria trabalhar com textos de Lorca. Seriam alguns meses de montagem que deveriam resultar numa montagem com as internas. E tem uma desculpa qualquer, disse que estava em outra pesquisa, mas de vez em quando eu perguntava a ele como é que ia o projeto de Lorca na prisão. Um dia, no intervalo de uma das aulas, eu vi sobre a mesa uma pasta com a etiqueta escrito Lorca ali. Não resisti e abri rapidamente, revirando todos os papéis. Tinham mais de 20 nomes de detentas. O nome dela não estava lá. Elas ensaiavam na casa de Bernarda Alba, o que para mim parecia uma obviedade. Eu, diferente da maioria dos estudantes de teatro, não era louca por Lorca, não. Também não entendiam muito bem os seus versos. Achavam muito sofisticados. Quem imagina aquelas presas, provavelmente semi-analfabetas, dizendo aqueles versos? O que é que Lorca podia fazer por ela? E a minha mãe? Será que ela podia entender Lorca? Eu me criei no teatro. Nem sei se precisava fazer essa faculdade, mas hoje todo mundo tem que ser graduado. Eu quero mesmo ser uma diretora, como a minha mãe. Eu sei que como atriz não sou daquelas coisas não. Também tenho pretensão de fazer teatro. Na época do projeto Lorca, eu estava no grupo de um diretor muito importante. O cara era famoso até na Europa. Eu gostava de mim. Vez por outra me convidava para viajar com ele, vivia me dando presente de vida, etc e tal. Era um cara até certo ponto interessante. Fisicamente não era nenhuma coisa. Ele dizia que foi muito influenciado pelas peças da minha mãe. Desconfio que ele nunca assistiu nenhum dos espetáculos dela. Também, que diferença faz? É casado há mais de 15 anos com a mesma mulher. Vive cheio de namoradinhas. Comigo era mais do que generoso. Tinha me garantido que eu iria co-dirigir a próxima montagem do grupo. Isso depois que eu prometi acompanhar o Festival de Teatro na Guatemala. Mas não deu de nada. Terminei saindo do grupo sem ter dirigido coisa nenhuma. Sinto-me às vezes meio puta. Sei que a minha mãe era puta de verdade. Antes de ir para Paris, ela me contou toda a história de sexo explícito e tudo mais. Eu via duas fotos da peça. A minha mãe fazia questão de filmar todos os seus espetáculos. Porém, na peça que minha mãe trabalhou, e eu também, porque eu estava lá na vida dela, só vi o vídeo de uma remontagem cuja tal cena já havia sido suprimida. Quando a minha mãe foi presa, a juíza deu minha guarda a Elisa. Todo ano ela tinha sido juizada para renovar a papelada. Na minha carteira de identidade consta o nome da minha mãe verdadeira. Pai desconhecido. Sou com todas as letras filha da puta.
Mas com o passar do tempo, a minha mãe verdadeira foi desaparecendo das conversas. Desaparecendo até para mim. Quer dizer, eu às vezes ainda penso em mim, mas não saberia o que dizer caso a reencontrasse. Pior que ele terminou indicando também. Eu não sabia, mas ele estava fugindo. Voltou para terminar a fila. Eu nem sei mais bem. Eu queria contar com ele, mas ele não queria menina. Eu já tinha tempo. Eu precisava sair daquele apartamento. Pode me chamar de ingrata, mas eu nunca consegui engolir aquelas duas. Sim, tudo bem. Elas foram boas comigo, para minha filha também. Aliás, não fosse por elas, a menina tinha morrido sem assistência. Eu já tinha perdido o outro, também com quase 7 meses de barriga. Eu não nasci papai. Tem mulher que é assim. O que eu queria mesmo era ser famosa. Desde pequena que minha tia dizia que eu já imitava os anúncios e as músicas do rádio e na TV. O Centro de Pesquisas Vazenon foi buscar na natureza os ingredientes que Soraya esperava. O novo Vazenon camomila e óleo de amêndoas, agora também com extrato de semente de uva. Solução para todo dia e todo o corpo. Além de tratar profundamente, traz mais vida para a sua pele. Vazenon, quanto mais você se cuida, mais você se gosta. Quando me chamaram para fazer parte da peça, eu fiquei realizada, né? Além do dinheiro, que era muito bom, era um teatro de verdade, uma peça séria. Antes eu tinha feito uma peça, na escola, assim que a gente chegou por aqui. Era uma história de Natal. Eu vibrava com aquilo. Depois a gente teve que ir para o outro lado da cidade, eu tive que deixar a escola. Eu pedi para minha tia me levar no teatro, mas ela nunca pôde. Quando eu comecei na vida, meu sonho era que o diretor de cinema ia se apaixonar por mim e me contratar com um filme. Um filme de amor, de preferência com cenas que eu aparecesse nua. Eu tinha modéstia à parte importante. Na vida real, nem diretor de filme de sacanagem nunca me chamou para nada. Quer dizer, quando eu estava na cadeia, tinha aquela história de fazer peças de teatro. Eu detestava aquilo. Coisa mal feita. Só para dizer que estão fazendo bem para as presas. Coisa sem sentido. Eu era contra. Às vezes eu vi os ensaios. Umas meninas idiotas, tudo cheio de frescura, tudo cheio de técnica disso, expressão daquilo, laboratório, não sei mais o quê. A peça mesmo ficava uma porcaria. Nem a gente que era da cadeia gostava de ver. Eu queria participar disso. E elas levavam uns livros de teatro para a gente ler. Um desses eu conhecia, lá do apartamento das duas. Elas também mandavam uns livros. Raramente eu gostava das histórias. Tinha umas que eu até entendia melhor, mas quando eu ia conversar com elas, elas diziam tudo diferente. Quando eu tinha um problema, elas me davam uma história para eu ler. Depois me perguntavam se a história tinha me dado uma ideia para resolver o problema. Que nada! Meu problema mesmo é que eu queria ir para ali com a minha filha! Eu queria ter a minha vida!
para médico, dia de fim de semana de folga, mas eu não gostava dela. Ela não queria que eu conversasse com ninguém. Eu não podia levar a menina para canto nenhum. Minha tia nunca viu a menina. Era uma prisão. Primeiro a gente sabe que eu podia continuar na boate. Depois pediu para eu parar. Preferi aumentar o salário. Tudo bem. No começo foi meu alívio, mas depois eu senti falta. Por pior que seja uma profissão, a pessoa quer ter seu trabalho. E eu não nasci para doméstica. Eu faço por obrigação, mas não gosto. Também não gostava mais de fazer programa. Agora o show, gostoso eu gostava. E Ernesto era um parceiro maravilhoso. Amigo meu. E eu gostava de transar na frente daqueles caras. Tudo tarado, tudo pervertido. Quando a menina nasceu, Ernesto teve que arranjar outra parceira. Depois soube que viajou com um coroa cheio da nota, técnico de time de futebol, e aí perdemos contato. Um dia, há pouco tempo, chegou um cara lá na prisão para montar uma peça de Garcia Lorca. Eu já tinha assistido uma peça desse escritor. A Elisa, sozinha, sem a outra, tinha montado uma peça dele. Uma história de uma mulher bem novinha que ficava sem marido. Aí os vizinhos, as vizinhas voltavam para elas cair em cima dela, começaram a humilhar ela. Eu gostei muito dessa peça. Eu vi mais de uma vez e gravei o nome do escritor. Garcia Lorca. O tal cara era professor da Universidade de Teatro e queria montar a peça A Casa de Bernardo da Água, uma história de um Cristo. Um dia, durante os ensaios, ele trouxe uma atriz já de idade para dizer uns pedaços de uma outra peça de Lorca. Foi uma coisa muito bonita. Era Irmã, o nome da peça. Era sobre uma mulher que não podia ter filho. Eu ainda me arrepio toda quando vejo. Essa senhora era uma atriz muito boa. Eu devia ter mais de 70 anos e mesmo assim a gente pensava que estava vendo uma jovem querendo engravidar sem poder. Ela dizia aqueles versos com tanta emoção. Foi muito bonito. Quando terminou, eu fui falar com ela e pedi para ela escrever um pedaço daquele texto para mim. Ela me olhou e com os olhos cheios de lágrimas me perguntou se eu tinha filhos. Não sei porquê. Respondi que não. Aí ela me deu um abraço e me prometeu que mandaria uma cópia de xerox da peça toda. Eu disse que não precisava não. Eu só queria um pedacinho do papel. Uma parte que ela gostasse. Mas que queria em espanhol. Porque ela tinha feito as duas línguas. Primeiro em espanhol, depois em português. E em espanhol eu tinha achado mais bonito. Aí ela aceitou. Pegou um pedaço de papel e copiou. Eu não entendo espanhol, não. Eu já fiz muito programa com gringo, mas não falo nada de espanhol. Uma presa que é espanhol. Uma mulher muito bonita. Eu pedi para ela me ensinar a pronúncia desses versos. Ela ficava horas repetindo para mim. Ela decorou primeiro do que eu.
de sacanagem na frente dos outros, mas tinha vergonha de dizer uns versos na frente de um bando de presas. Mas o diretor insistiu. Queria porque queria que meus versos entrassem na peça. Me sugeriu então que eu gravasse os versos com a minha própria voz. E ele colocaria na peça como se fosse o pensamento de uma das personagens. Aí eu aceitei. No dia da peça, eu estava tão nervosa que eu não prestei atenção na história. Eu só estava esperando ouvir minha voz, falando em espanhol aqueles versos lindos. A peça não estava grande coisa. As atrizes eram ruins. Eu lembrando daquela senhora, Elisa do verso nova. Ela sim tinha voz. Essas daqui, sabendo nem falar direito, ninguém ouvia a voz dela. Quando entrou a gravação, eu quase morri. Eu não tinha escutado antes. Primeiro achei minha voz horrível. E minhas colegas ficaram tudo rindo, olhando pra mim. E era demorado. Ele botou umas músicas pelo meio. Mas bem que ficou bonito. Me emocionou mesmo. Eu chorei. Não foi só de vergonha, não. Eu achei que ali eu era como uma atriz de teatro. Naquela hora, eu lembrei da minha filha. Quis que ela estivesse ali, ouvindo a minha voz. Ay, qué prado de tren. Ay, qué puerta cerrada da luz som que pido um rio sofrer no ar. Me oferece estes dos monoteados que praticam repetitivo são das pessoas do caminho, os cursos de trabalho que hacen a atendida no meu rosto. Ay, dia de seres paulista. Ay, paulista de meu. Ay, que dolor de sangue que se obriga estas palavras que estás en la boca. Pero tú has defendido y mí, porque a la gozar la tierra fruta, y nuestro vientre guarda tiernos hijos como la nube nueva dulce. Eu acho que quando ela nasceu, eu nem escutei o chorinho dela. Eles tinham dado anestesia, a meia dopada no sangue. Só lembro quando disseram que era uma menina. O quarto parecia de hotel de luxo. Tinha TV, banheiro, geladeira. Tinha até um vaso com fogo artificial, mas parecia que era de verdade. Eu sentia muita dor quando me mexia. No outro dia, quando acordei, a Ernesto estava lá, caixa de luz, Elise e a outra. Perguntei pela menina, elas não deixaram a Ernesto dizer nada. Foram logo falando. Tá na mão do melhor médico, estão fazendo de tudo que é possível para salvar. Disseram que o médico acreditava que dava para salvar, mas que não ia ser fácil. Eu queria ver a menina, mas elas só me deixaram ver no outro dia. Ela estava
para mim. Aí, naquela hora eu parei de vez. Eu fiquei quase uns 4 dias no hospital. Quando tive alta, elas vieram me propor para eu ficar no apartamento delas, só enquanto a menina não saía da UTI. No início eu estranhei, mas quando vi que eu não ia ter dinheiro para pagar o aluguel do quarto, se que daqui que eu voltasse a trabalhar, ia demorar pelo menos um mês. Eu resolvi aceitar. Era um apartamento grande, com 4 quartos. Era muito desarrumado. Era muito empregada, não sei porquê. Porque dinheiro para pagar, eu tenho certeza que elas tinham. A geladeira tinha muita comida esquisita. Elas não comiam isso, não comiam aquilo, era tudo cheio de frescura. Eu ficava no ovo, vinha com arroz, pronto. Olha, eu ficava quase todinho sozinha naquele apartamento. Elas saíam por volta das 10 horas da manhã e só voltavam pela madrugada. Eu ligava para o hospital para saber da menina. Cada dia uma vitória. As enfermeiras diziam: cada dia uma vitória. Engraçado. Eu ia dizer que minha tia costumava falar essa frase. A menina ficou quase 2 meses na UTI. Ela era muito bonitinha. Eu gostava de cuidar dela. Eu peguei logo. Eu não dei de mamar. Tive um problema no peito. O médico passou um remédio para secar. Eu acho que era por isso que a menina não tinha uma saúde muito boa. Vivia cansando. Ela precisava nebulizar na emergência. Teve um dia que eu vi a hora ela morrer. Ficou toda roxinha. Era asma, na brata. Eu lembrei que quando eu estava no palco dançando com o Ernesto, eu também senti muita falta de ar. Eu comecei a chorar. Tentava puxar o fôlego, mas aí era que o ar não entrava. Até que eu desmaiei. Eu fiquei pensando que a menina estava com aquela doença por minha culpa. Por eu ter feito aquela cena com o povo rezando Santo Anjo do Senhor. Elissa e a outra lá diziam que não. Que era besteira pensar nisso, que era crendice. Mas quem pensa nisso nunca saiu da minha cabeça. Na boate, tudo bem. Na frente daquele estarado todo, eu que era santa. Mas no teatro, com gente de família na plateia, não foi certo. Lembro que o senhor já cuidado sentado perto da gente. Quando começamos a cena, ele abaixou a cabeça e fechou os olhos. Já pensou se fosse um conhecido da minha tia? É errado, é desrespeito. Agora a menina que estava pagando pelo meu espetáculo. Rezei, pedi para a asma dela passar para mim, que era que merecia um castigo, mas não teve jeito. Ah, mas você foi melhorando quando ela tinha uns 5, 6 anos de vida. Eu fui ficando por lá. Elas também iam se pegando a menina, Elisa mesmo, a outra gostava de brincar por horas e horas. Um belo dia, quando a menina tinha uns 5, 6 meses de vida, elas vieram me propor para eu trabalhar com elas. Trabalhar como? Perguntei. Eu pensei que fosse outra peça. Feita aquela? Não. Você podia ser como uma secretária para a gente. Secretária, minha filha, quer dizer doméstica. Eu já estava fazendo dinheiro naquele apartamento. Só mudava era apanhando pelo serviço. Eu resolvi aceitar. Mas disse que queria continuar trabalhando na boate, na sexta ou sábado. Ela topou. No outro dia, eu vi uma discussão. Olha, Elisa não queria que eu ficasse lá na rua. Disse que já estava na hora delas se livrar de mim. Era outra que mandava de primeiro. Elisa teve foi de me engolir. Ao contrário da outra, Elisa quase não falava comigo. Só quando tinha que dar uma instrução. Na outra, eu gostava de conversar, queria perguntar coisas da minha vida, queria saber se eu sentia prazer quando fazia show, com quantos homens já tinham transado uma noite. Esse tipo de pergunta. Velho dia, ela estava muito, já ia pela 4ª garrafa. Elisa estava viajando. E assim, sem que eu esperasse, ela veio me dar um beijo na boca.
dele tentaram me beijar. Foi espanhola. E eu retribuí. Mas foi só uma vez. Depois daquela noite, ela nunca mais veio conversar comigo essas coisas. Aliás, ficou igual a Elisa. Falou estritamente necessário. Eu só ouvi o choro daquela criança quando ela finalmente recebeu alta. Eu fui com a Elisa e a mãe dela buscá-la no hospital. A Elisa dirigiu o carro, eu ia sentada no banco da frente. Logo atrás estava ela com a menina. Aí eu vi aquele chorinho frágil ali, atrás da minha cabeça, bem junto de mim. Uma lágrima caiu dos meus olhos. Nunca soube ao certo se eu queria ser mãe. A vida, até então, me dizia que não. Mas agora, estávamos nós ali, com aquela menina em casa, sentindo-nos responsáveis não apenas por ela, mas pela mãe dela também. Essa não tinha ninguém, coitada. Fazia tempo que não via uma única tia que morava por aqui. Era desamparo total. Ela sabia ler até com certa fluência, mas escrevia muito mal. Se informava pelas novelas, falava o que a novela falava, pensava o que a novela pensava, queria se vestir igual ao povo da novela. Uma vez, Elisa viu que ela tinha pego um livrinho de uma pecinha infantil. Pra ler. Perguntou se ela estava gostando. Ela disse que sim, que estava gostando, mas que ainda estava na metade. Aos poucos, busquei a cara. Às vezes a gente a levava para o teatro. Ela parecia muitas vezes bem interessada. Ela gostava de teatro, de cinema, mas o problema era muito maior. Cada dia, ela ficava mais dependente de nós, e nós, cada dia, mais apegadas à menina. É tão fácil olhar com carinho de uma criança, é tão difícil olhar com certa ternura. Terminei colocando essa questão em um dos meus espetáculos. O mundo seria muito menos duro se a gente conseguisse olhar para um adulto com a metade da boa vontade que temos quando olhamos para uma criança. No dia que fomos ao cartório para pegar o registro de nascimento, eu tive vontade de pedir a ela que me deixasse registrar aquela menina como se fosse minha filha. Um pensamento absurdo que eu não tive coragem nem de compartilhar com ela, mas era verdadeiro. Eu quis muito que aquela menina fosse minha filha. Sentia-me mais preparada para ser. Pelo menos poderia ampará-la economicamente. Mas era mais um plano terrorista. Um pensamento que eu levei em segredo comigo para sempre. Uma noite, estávamos eu e ela só em casa. Elisa tinha viajado. Perguntei se ela estava gostando de ser mãe. Bebíamos vinho. Ela disse que sim, que estava gostando, mas que tinha muito medo. Medo de não poder dar à menina tudo que ela precisaria para se criar com saúde e tranquilidade. Então ela me perguntou se eu queria ter filhos. Olhei bem para ela, fiquei em silêncio. Aquela conversa já tinha se estendido bastante. Já tínhamos falado de tudo. Então, dei um abraço, beijei sua boca. Ela não entendeu muito bem aquele beijo. Muito menos eu. Nessa época, eu estava montando um espetáculo a partir de texto de pista. Agora me veio à mente uma parte de coisa que meio surto. Ele diz ao médico que me trata como pai em experiências científicas absurdas. Quando a natureza paga, é quando a natureza paga. Quando o mundo fica tão escuro que a gente tem que tatear com as mãos. Que a gente pensa que a natureza se desfaz como teia de areia. Quando a coisa é e também não é. Quando tudo está escuro.
meio de porre, eu fiquei repetindo aquela fala. Quando a natureza apaga, é quando a natureza apaga. Quando o mundo fica tão escuro que a gente tem que tatear com as mãos. Que a gente pensa que a natureza se desfaz como um teia de areia. É quando uma coisa é e que também não é. Quando tudo está escuro e só resta um brilho avermelhado no oeste. Elisa diz que quando eu cheguei em casa, após 2 meses na maternidade, meu choro era quase imperceptível. Bastava estar um pouco longe, no outro cômodo, e já não escutaria. Por causa disso, ninguém podia ouvir música ou ver televisão. A casa permanecia em silêncio, esperando pelo meu choro. Quando no teatro, quando uma peça é boa, e se faz aquele silêncio todo especial, um silêncio profundo e belo, para se recepcionar a próxima fala. Ficava agarrada com o livro por todos os cantos da casa, toda hora compenetrada, fazendo caras, dando uns xoxos. De repente, numa noite, enquanto comeu algo, ela perguntou por que minha mãe tinha lhe dado justamente aquela peça para ela ler. Ora, por que não? É uma peça boa que, por sinal, estou trabalhando com ela atualmente. Além do mais, é uma peça curtinha, fácil de ler. Queria ver se você gostava. Mas ela estava estranha naquela noite. Começou a falar mais alto, muito nervosa. Vocês pensam que eu sou mulher nessa história, não é? Pensam que eu sou uma ignorante? Pensam que eu sou como um bicho, não é? Começou a ficar cada vez mais exaltada. Começou a chorar e a gritar que queria ir embora, que queria sumir dali com a filha dela, que ela não era bicho. Foi preciso muita conversa para acalmá-la, para convencê-la de que aquilo tudo era apenas uma peça, escrita para ser representada no teatro. Elisa ria, mas eu fiquei com vontade de chorar. Eu não chorei, mas tive uma baita crise de asma. Comigo é assim. Quando eu tenho um ponto aborrecido, ou preto choro, eu já sei que vai faltar o ar.
Quer dizer, só tinha um pai com uma garotinha. O resto era tudo mãe. Eu lembrei da minha mãe. Das duas, aliás. Elisa nunca me levava na nebulização. Eram sempre as minhas mães que me mãe. E de volta ao apartamento, eu passei a noite em claro, lendo e relendo coisa. Todo mundo é bem coisa. Principalmente quando está longe da mãe, sem grana e com uma baita crise de asma. 3 semanas depois foi nossa estreia. Eu estava muito tensa. Não gostava nada daquela maquiagem. Minha relação com o diretor já tinha ido para o espaço há muito tempo. Eu já estava de olho em outro diretor. Muito mais interessante, uma companhia muito mais importante. O clima estava muito ruim nos bastidores. Eu estava certa de que aquele seria meu último trabalho no grupo. Apesar de tudo isso, ou quem sabe, até mesmo por causa de tudo isso, eu acho que foi o meu melhor trabalho como atriz. Até hoje. Nunca representei daquela forma. Com tanta força e precisão. A plateia criava um silêncio absolutamente sublime para receber cada uma das minhas falas. Eu ouvia minha voz se propagando pelo espaço e chegando em cada ouvido. Como música. Foi muito lindo. No dia seguinte, um dos críticos mais importantes da cidade escreveu que certamente minha mãe se orgulharia muito daquele meu trabalho. Engraçado. Quando eu li aquilo, eu pensei por alguns segundos que ele se referia à minha mãe verdadeira. Aí eu chorei de verdade. Será que eu leria aquele jornal? Provavelmente não. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se atinge com a piedade divina, siga e rege, guarde e governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se atinge com a piedade divina, siga e rege, guarde e governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se atinge com a piedade divina, siga e rege, guarde e governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Toda noite era um santo anjo. Assim, ela me colocava para dormir. Conversava muito comigo depois de rezar. Nessas horas parecia uma santa. Não tinha nada de culpa. Eu não gosto de fazer papel de culpa, mas já tive que fazer em 2 espetáculos. Guilherme vive sempre falando. É o personagem que conhece você, e não o contrário. Uma vez eu perguntei a Elisa se ela não rezava. Se minha mãe também não rezava. Se elas não tinham nenhuma fé. Eu não gostava de falar desse assunto, mas eu acho que rezava. De noite, eu ficava deitada, pensando, parecia estar rezando. Mas ela dizia que não, estava apenas passando ali com os acontecimentos do dia. Eu rezo pelo menos um santo anjo do Senhor. Ultimamente tenho rezado mais. Rezo no teatro, rezo
pudesse me abalar tanto. Aliás, não é só o papel, é a proposta da peça como um todo. Guilherme é um encenador absolutamente genial, e isso não se discute. Mas como ele é cruel com os atores. Ele mostra o tempo todo que você não é ninguém, que não tem a menor importância, que não tem condição nenhuma de entrar no raciocínio dele. Os ensaios estão ficando cada vez mais pesados. Nós saímos devastadas. Mas a beleza que eles trazem dessas nossas dores termina nos seduzindo, fazendo com que a gente volte no dia seguinte e submeta a sua arrogância. Faz mais de 2 meses que ele trabalha comigo uma determinada cena. Mas eu não quero dizer que não posso, que não consigo fazer o que ele quer. Ainda mais numa capela. Eu não sou religiosa, quer dizer, eu não sou ligada a nenhuma religião. Mas aquele lugar mexe comigo. Impõe respeito. Não posso. Lógico que a asma voltou com toda a força. Essa semana eu precisei nebulizar por 2 vezes. Mas eu realmente não posso abandonar esse grupo. É o evento teatral do ano. Quantas atrizes não gostariam de estar aqui, no meu lugar? A Lana não sabe, mas Guilherme queria que eu fizesse o papel dela na cena. Neguei, bati o pé, fui firme, disse que seria ainda muito mais degradante, que se ele fizesse, eu faria outra na cena. Lógico que o sobrenome da minha mãe contou. Eu sabia que ele não queria me perder. A Lana é mais jovem do que eu. Seu maior medo é pensar que seus parentes podem querer vir assistir a peça. Bom, esse medo eu não preciso ter. Eu não tenho parentes para testemunhar a minha humilhação em nome da arte. Se bem que, às vezes, quando estou em cena, eu fico pensando, será que ali, em meio àquelas caras, não estaria sentada a minha mãe? Se ela já havia saído da cadeia, não seria tão provável que tivesse curiosidade de ver a filha atuando. Não precisava nem vir falar comigo. Era só pagar o endereço. Dificilmente eu a reconheceria mesmo. Ontem eram as 5 da matina. Acordei assustada, sem ar. Tinha tido um pesadelo. A Lana virava-se para mim e dizia: todas aquelas pessoas são meus pais e minhas mães. Eu tentava acalmar. A Lana é uma plateia como outra qualquer. Mas ela não parava de chorar. Nesse momento, eu olhava lá no fundo, no último banco, eu vi uma mulher de óculos escuros, sentada, com um lenço, um gesto de falsa elegância. Ela tentava enxugar as lágrimas que caíam por detrás das enormes lentes. Lembro daqueles óculos, eram da minha mãe. Da verdadeira não, era do teatro. Mas eu tenho certeza que era a minha mãe verdadeira que estava ali. Estava chegando a hora da nossa cena, aquela mais escabrosa. A Lana virava-se para mim e dizia que não conseguiria voltar para o palco. Nesse momento, eu começava a sussurrar em seu ouvido. Vamos trocar os papéis, por favor!
sem ar. Eu não consegui mais dormir naquele dia. À noite, quando eu cheguei no sala, dei um longo abraço na Ana. Não sei, eu me sentia um pouco responsável por ela. Pensei, se ali, naquele momento, ela tivesse me pedido para trocar os papéis, eu não teria conseguido negar. Ainda bem que ela não me pediu. Meu zeloso guarda, se a ti confio a piedade de mim, sempre me inveja, me bate, me tornei, me odeio, para mim, são meus desígnios. Meu zeloso guarda, se a ti confio a piedade de mim, sempre me inveja, me bate, me tornei, para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Eu não sei muita reza. A minha tia me ensinou Salve Rainha, mas eu não decorei inteiro. Eu sei o Pai Nosso, Ave Maria completo. E o Santo Anjo, que todo mundo sabe. Um dia desses, quando eu acordei, eu rezei muitas vezes. Eu estava pressentindo coisa ruim. Na cadeia, às vezes eu ia rezar com as crianças, mas era muito diferente. Para elas, não tem mulher santa não, não tem reza para mulher não. É só o filho e o pai, Jesus e Deus. Tá, mãe? Nem se ouve falar. De noite, quando eu estava sozinha, eu rezava muito para a minha santa. A espanhola gosta de macumba, eu não. Eu só rezo as preces que minha tia me ensinou. E tinha fé. Tinha não, tem. E sempre terei. As crentes ficaram tudo da vida quando eu coloquei a minha voz na peça. Elas tinham implicância com o teatro. Dizia que o teatro era coisa do demônio. Uma vez eu disse para elas, pois bem vocês sabem que o teatro é uma coisa muito importante na minha vida. Elas pensaram que eu estava falando da história da gravação. Mas eu estava pensando em tudo. Desde a primeira peça na escola até o nascimento da minha filha, que foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Se não fosse pelo teatro, ela não ia se salvar, não. Mesmo com todas as promessas que eu fiz. As crentes também não acreditam em promessa, não. Eu acho que tem promessa boa e promessa ruim. Deixei de fumar e beber por causa de promessa. Aí, não foi bom? Eu só não fiz promessa de castidade, que é meu ganha-pão. Já tive amiga que dizia que não gostava não, fazia beber ou não. Eu gosto até hoje, mas gosto por dinheiro. Mesmo com namorado, eu gosto de ter alguma coisa em troca. De graça, não tenho medo que vem não. E quando o homem quer dar alguma coisa em troca, pode escrever que coisa boa vem por aí. O Beré foi assim. Eu devia ter dispensado ele logo no início. Eu só queria era me sugar. Não me lembro de um presente que ele tivesse me dado. E no dia do dia, na hora da confusão, ele correu e me deixou ali. Ainda levou a bolsa com dinheiro que era meu, que eu vinha juntando fazia era tempo. Uma vez, eu sumi com o relógio dele. Comigo é assim. Se não der, eu tomo. Tomo mesmo, sem pena. Comigo, tem que pagar. Mas Pelé tirou mais de mim do que eu tirei dele. Além do dinheiro, por causa dele eu perdi foi minha filha. A ideia de roubar o dinheiro dela foi dele. Eu sabia que ela recebeu uma bolada boa para montar uma peça nova. No dia que ela foi receber o dinheiro do patrocinador, eu fui com ela e com a menina. Ela abriu uma conta só para aquele dinheiro. Era muita grana. Naquele dia, quando chegou em casa,
é que tinha lá no fundo do guarda-roupa um papel e anotou a senha. Ela guardou o cartão do banco lá, junto com o papel da senha. Aí eu pensei, o que é mais importante? Uma peça de atrair emocional vampiro que já tem tudo na vida? Ou um futuro para minha filha? Assim, eu não estava tirando propriamente dela, não, era um dinheiro extra. Penélope foi dela. Mas a gota d'água, o meu abuso com elas, foi no dia que ela foi dar uma entrevista e disse que era a mãe da minha filha. Ainda tirou uma foto abraçada com a menina. Nem mencionou meu nome. Aí eu pensei no dia da entrevista. Ela vivia me chamando de a menina de filha. Aí eu pensei que eu não existia mais ali. Que ela estava me tirando dizendo que eu era a babá da minha própria filha. Ainda veio um idiota de lá do 19º andar que disse: meu Deus, tu cuida tanto dessa menina que ela está ficando a tua cara. Ficava calada, minha vergonha de explicar, deixava pra lá, mas eu sabia que eu tinha saído ali com a minha filha, enquanto ela ainda era minha. Mas deu tudo errado. Eu sabia que ela não chegava antes das 11. Eu pedi a Bené para ele chegar às 9. Ele se atrasou e chegou às 11. Eu já tinha arrumado a mala desde o dia anterior. Já tinha notado. A menina estava dormindo ali na sala. E eu já tinha notado a senha, pegado o cartão do banco. Quando eu vi, ele estava roubando as coisas dela. Aí eu disse para ele: não foi isso que a gente combinou, não. Então ele me disse: trato de agir. Aí foi que ela chegou na porta e foi logo gritando: que história é essa? Vou chamar a polícia. Aí ele sacou o revólver da cintura. Eu nem sabia que ele estava armado. Aí eu pulei em cima dele, agarrei o revólver, ela também pulou, agarrou a mão dele. Foi uma barulheira, uma confusão. E o revólver disparou. Ela nem gritou. Pegou bem no pescoço dela. Foi horrível. Uma sangueira enorme. Aí ele pegou o que pôde, saiu correndo e nem olhou pra mim. Aí eu ouvi a menina chorando na sala e correndo até ela, eu abracei. Foi aí que a Elisa chegou e pediu para chamar a polícia. E eu mesmo chamei. Ela nem desconfiou de mim. Pensava que fosse um ladrão. Quando a polícia chegou, levaram o corpo. Ela já estava morta. A Elisa nem fez escândalo. Ela disse que eu fosse para o quarto da menina. Aí quando eu fui para o quarto da menina, eu fui carregando ela, me botando na cama. Eu vi que ela estava rezando bem baixinho. Só para ela. O santo anjo do Senhor. Aí eu botei para chorar. E abraçada com ela, rezamos juntos. Quando eles chegaram, mandaram me chamar. Aí eu contei tudo. Na mesma hora, eles me algemaram. Elisa disse que sabia que não tinha sido eu, que ia me ajudar. E durante o julgamento, ela sempre ia lá me ver. Aí ela me disse que eu tinha que assinar uns papéis, que era para ela ficar com a guarda da menina. Senão, ela ia para um abrigo. Ela só levou a menina 2 vezes. A bichinha ficava calada. Ela não sabia por que eu estava ali. Então eu disse para a Elisa que confiava totalmente nela. Que disse mais, que queria que ela criasse a menina como se fosse filha dela. E assinei.
depois do julgamento, ela só foi me ver uma vez. E não levou mais a menina. Na cadeia, nos primeiros tempos, me dava um desespero. Eu queria tomar a guarda de volta. E diziam que eu tinha direito. Mas o medo de prejudicar mais ainda a vida da menina me deixava tomar essa decisão. Aí eu pensei, Deus escreve certo, por minha dó. Isso tudo estava escrito. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade de mim, sempre me queres e guarde, e governe, e ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade de mim, sempre me queres e guarde, e governe, e ilumine. Amém. No instante de agonia, entre o perfurar da bala e a falta de oxigênio no cérebro, eu tentei me lembrar de todas as minhas preces. Eu também rezava, mas não essas rezas comuns, que estão escritas nos livros de catecismo. Eu gostava de escrever minhas próprias preces. De madrugada, quando não conseguia dormir, escrevia longas orações para eu mesma rezar. Acho que escrevê-las era um ato próprio de rezar. Havia algo de penitência e também havia algo de criação divina. Tudo junto. Nos meus ensaios, eu adorava pedir aos meus atores para que eles recitassem as minhas preces, só para ver como ficavam diferentes em outras vozes. Apareciam novos significados, novas intenções. Geralmente eu escrevia essas preces, depois as rasgava. Acho que rasguei todas elas. Um ou outro, porém, talvez eu ainda fosse capaz de me lembrar, mesmo na agonia daquela hora. Como os religiosos, os diretores conhecem de perto a força da palavra escrita. Uma fala gravada há séculos, de repente, é soprada pelo fôlego de um ator. Sai do papel e se transforma em realidade. E ao ouvir aquela fala, cada espectador terá de acomodá-la dentro do imenso livro que vem sendo escrito pelos seus ouvidos desde o dia em que nasceu. É literatura e é vida. É o teatro. Nos ensaios, eu costumava dizer: se isso aqui fosse uma peça de teatro, e se essas frases que estou pronunciando tivessem sido escritas por outra pessoa, agora, aqui, elas passariam a ser minhas e de quem me escuta, virando uma realidade indiscutível. Uma realidade nascida no teatro. Filha do teatro! Essa é muito boa. Essa preleção pela força do texto teatral serviu para alertar os atores sobre a complexidade do ato de representar. É um pouco exagerado, talvez, mas esse sermão quase sempre dava resultado. Nos últimos anos, quase todas as minhas preces eram sobre a minha filha. A menina do choro fraquinho. E sobre a mãe dela também. Na hora do tiro, eu tive pensamentos confusos sobre as minhas orações. Por um lado, eu me sentia aliviada por elas rasgadas. Eu temi que algum ensinador, talvez a própria Elisa, transformasse as minhas orações num espetáculo teatral. Por outro, eu desejei que a menina pudesse ter lido tudo que escrevi sobre ela. Aquelas preces talvez fossem o melhor testemunho de minhas angústias, de minha dúvida e também, claro, de meu amor por ela. Mas eu rasguei tudo. Não sobrou nada por escrito. O que resta, afinal das contas, do trabalho
alegria daquela hora, a certeza do efêmero que trazia ao mesmo tempo frustração e conforto. Tinha sido um dia longo, cansativo e muito pouco produtivo. Resolvi então terminar o ensaio mais cedo. Fomos direto para casa. No caminho, não trocamos uma palavra sequer. Elisa foi quem melhor me conheceu na vida. Se eu soubesse o que ia acontecer. Não. Aquele silêncio do carro talvez tenha sido mesmo a melhor despedida que poderíamos ter tido. Acho que como diretora de teatro eu nunca soube compreender bem a importância do silêncio em cena. Elisa amava o silêncio. Logo que entrei no apartamento, ouvi um barulho esquisito. Uma voz de homem vindo lá do nosso quarto. Eu também achei estranho a menina estar dormindo no sofá, vestida com roupa de sair. Eu pensei que a mãe dela devia estar transando com o borsal do namorado, na nossa cama. Coloquei minhas coisas no chão, eu me abaixei e beijei a testa da menina. Eu ouvi mais barulho. Apressei para o quarto. Da porta, só dava para ver o cara. No tronco veneno, em todas as gavetas da nossa cômoda. Também ouvi quando ela reclamou por estar roubando nossas coisas. Recuei um pouco no corredor. Ainda pensei em esperar por eles chegar. Lógico que essa teria sido a melhor opção. Mas nessas horas, a gente nunca escolhe a melhor opção. Resolvi então assustado, gritando! E o resultado foi o que foi. Minha relação com ela estava péssima há muito tempo. Ela era um estorvo naquele apartamento e sabia disso. Mas o que podíamos fazer? A menina era a alegria da nossa vida. Eu também tinha muita pena daquela mulher. Eu lembrei de tudo isso pouco antes do final. E cheguei então à minha última cena, a cena do tiro. Uma dessas cenas que parece não caber em palco nenhum, e nem no teatro. Ainda que eu morresse de verdade, o público não sentiria o calor da bala perfurando meu pescoço, nem o gosto do sangue entupindo meus pulmões. De certo, pensariam que eu estava viva. Diriam que era truque. Sabe aquelas peças de teatro que só começam a se interessar depois
o elenco vai mais agradecimento. É quando a realidade da vida toma conta de tudo. E de repente a gente vê que todos aqueles personagens desapareceram. Que eles já se diluíram meio a pouco. E que irão acompanhar cada um dos espectadores de volta aos seus caminhos para casa. E que poderão reaparecer aqui e ali, quando a gente menos esperar. Numa igreja, numa boate, numa penitenciária, numa maternidade, numa clínica de emergência para asmáticos ou, quem sabe, até mesmo, novamente, num teatro. dedicar o espetáculo de hoje em memória de um ator jovem daqui da cidade que nos deixou ontem, a Devair Galdino. Então, que a luz esteja sempre com ele e que brilhe nos palcos da vida. Aqui e voltem sempre ao teatro. Muito obrigado.